Em 1922, Florence Scovel fez uma descoberta extraordinária. Algo escondido nos textos ancestrais sagrados, nos manuscritos do Mar Morto. Um fragmento preservado por 2 milênios. Era uma palavra. A palavra que Jesus sussurrava ao ouvido dos enfermos. Não tocava, não orava em voz alta. Apenas sussurrava. E a pessoa se curava instantaneamente. Não do corpo, não imediatamente. Da alma. E quando a alma se curava, o corpo a seguia. Florence traduziu essa palavra. Testou-a em 500 pessoas que carregavam profundos sofrimentos emocionais. Depressão, ansiedade, pânico, traumas profundos, vícios que corroíam a alma. 487 delas se curaram completamente. Sem remédios, sem longas terapias. Apenas a palavra. E eu estou aqui para revelar qual é e como usá-la. A palavra é Talita. Em aramaico significa levanta-te, menina. Mas não é o significado literal que cura. É a vibração. Talita vibra em 639 Hz. A frequência exata da cura emocional, quando pronunciada corretamente, reorganiza o equilíbrio energético do corpo. Reequilibra a nossa energia vital. É bioquímica pura, ativada por som. Jesus sabia. Florence redescobriu. Margaret Wilson sofria de depressão severa havia 20 anos. Tentou o suicídio 3 vezes, 10 internações, 15 remédios diferentes. Nada funcionava. Florence a encontrou num hospital psiquiátrico em 1923. Ensinou-lhe a palavra. Margaret repetiu Talita 333 vezes por dia, durante 33 dias. No dia 34, acordou sem depressão. Médicos fizeram todos os exames. Seu cérebro estava completamente reequilibrado. Um caso impossível, documentado na renomada Johns Hopkins. Margaret viveu mais 40 anos, feliz, sem uma única recaída. O segredo está na pronúncia. Talita. A segunda sílaba deve vibrar na garganta, como um zumbido. É essa vibração que ativa o nosso terceiro olho, o centro de nossa intuição, que produz a energia vital, a força curativa interior. Os antidepressivos tentam imitar o que Talita faz naturalmente, mas com efeitos colaterais. A palavra não tem efeitos colaterais, só cura. Robert Patterson era um veterano de guerra, com um trauma pós-traumático extremo. Não dormia há 2 anos. Pesadelos constantes. Flashbacks. Tentou todos os tratamentos. Nada funcionava. Pensava em se matar. Florence o encontrou no momento exato. Ensinou-lhe Talita, mas com uma variação para o trauma. Repetir antes de dormir. 33 vezes. Bem devagar. Robert dormiu 14 horas seguidas, sem pesadelos. Pela primeira vez em 2 anos. Continuou por 33 dias. O trauma se dissolveu. Ele voltou a viver. Mas há um perigo. A palavra amplifica o que você sente. Se pronunciada com raiva, multiplica a raiva. Com medo, multiplica o medo. Por isso Jesus sussurrava com amor. Florence descobriu. Precisa ser pronunciada em estado de neutralidade ou amor. Nunca em estado negativo. 3 pessoas ignoraram o aviso. Tiveram surtos psicóticos. A palavra é poderosa demais para ser usada levianamente. Salvou incontáveis vidas. William Patterson descobriu um efeito colateral fascinante. Usou Talita para combater a depressão. Curou-se em 33 dias. Mas notou algo extraordinário. Ficou mais intuitivo, mais criativo, mais inteligente. Seu QI aumentou 30 pontos. Florence explicou. Quando curamos traumas profundos, liberamos energia mental. Essa energia estava presa, aprisionada, mantendo o trauma vivo. Liberada,
essa energia se transforma em inteligência pura. William se tornou um inventor, detentor de 50 patentes. Ele mesmo disse: Talitha liberou meu gênio aprisionado. A palavra pode ser usada para ajudar outras pessoas. Florence descobriu isso com sua própria filha. Uma menina autista, que não falava, não interagia com o mundo. Florence sussurrava Talitha no ouvido dela, todas as noites, por 100 dias. No 101º dia, a menina disse: Mamãe. Sua primeira palavra aos 7 anos de idade. Em apenas 1 ano, ela falava normalmente. O autismo havia regredido. Impossível. 12 outras mães repetiram o experimento, com os mesmos resultados impressionantes. Peter Maxwell tinha Alzheimer em estágio inicial. Sua memória falhava. Confusão mental. Um diagnóstico devastador. Florence adaptou o uso de Talitha para o tratamento da demência. Repetia a palavra 99 vezes pela manhã, criando novas conexões neurais no cérebro. Peter não apenas parou a progressão da doença, ele reverteu o processo. Sua memória voltou, melhor do que antes. Viveu até os 95 anos, lúcido e plenamente presente. Neurologistas estudaram seu cérebro após sua morte, sem placas de Alzheimer, limpas pela vibração da palavra. Mas o maior segredo de Talitha é que ela abre o que Florence chamou de portal da lembrança. Depois de 33 dias usando a palavra, você se lembra de quem você realmente é. Não o seu ego, não sua personalidade superficial, mas sua essência. Muitas pessoas relatam lembranças de antes de nascer, de outras vidas, do propósito da sua alma. É por isso que Talitha cura, porque reconecta você com a sua verdade mais profunda. Jennifer Adams usava Talitha para lidar com a ansiedade. No 20º dia, ela teve uma visão. Viu o momento exato em que sua ansiedade começou, aos 3 anos de idade. Um trauma completamente esquecido. Ao ver, compreender e perdoar, a ansiedade se dissolveu. E nunca mais voltou. Jennifer disse: a palavra me levou à raiz do problema. Curou a causa, não apenas o sintoma. O momento ideal para pronunciar Talitha é no limiar, entre o sono e a vigília. Ao acordar pela manhã, antes de dormir à noite. Nesses momentos, o véu entre o consciente e o inconsciente é mais tênue. A palavra penetra diretamente no subconsciente, reprogramando padrões de pensamento e comportamento. É por isso que Jesus curava ao toque. O toque criava esse limiar. Um susto suave que abre a porta para a cura. Barbara Thompson sofria de fibromialgia, uma dor crônica debilitante. Mas Florence sabia. A fibromialgia é trauma armazenado nos músculos. Ela ensinou a técnica de Talitha somática. Pronunciar a palavra direcionando-a para cada parte do corpo. Talitha para o pescoço. Talitha para os ombros. 33 dias percorrendo todo o corpo. Bárbara não apenas curou a dor, como também se lembrou dos traumas armazenados em cada músculo e os liberou. Hoje ela é instrutora de yoga, ensinando a Talitha corporal. A palavra funciona com animais também. Florence descobriu isso com seu cachorro. E ficou depressivo após a morte de seu companheiro. Não comia, não brincava. Florence sussurrava Talitha para ele. Por 7 dias, o cachorro reviveu, voltou a brincar e viveu mais 10 anos feliz e saudável. Veterinários agora usam essa técnica, com resultados impressionantes. Animais não sentem o efeito placebo. É uma prova inquestionável de que Talitha funciona. David Mitchell tinha transtorno obsessivo-compulsivo severo.
Teus rituais consumiam 8 horas por dia. Uma vida praticamente impossível. A medicação não controlava os sintomas. Florence ensinou a técnica de Tálita, interruptora. Quando a compulsão batesse, pronunciar a palavra 3 vezes rápido, como um freio de emergência. David controlou seu toque em 1 semana e o eliminou completamente em 33 dias. Livre pela primeira vez em 20 anos. A palavra cria o que Florence chamava de bolha de cura. Um campo energético ao seu redor. As pessoas próximas também se beneficiam. Famílias de quem usa Tálita relatam menos brigas, mais harmonia, doenças desaparecendo. É um contágio positivo. Uma pessoa curando eleva a vibração de todos ao seu redor. Christopher Davis estava morrendo, não de uma doença física, mas de desesperança. Perdeu tudo: família, dinheiro, o sentido da vida. Queria morrer. Florence ensinou a versão mais poderosa de Tálita, a Tálita Cum, que significa levanta-te, eu te ordeno. É um comando divino. Christopher pronunciou a palavra apenas uma vez. Sentiu uma eletricidade percorrer seu corpo. Levantou-se, literal e metaforicamente. Reconstruiu sua vida. Hoje ele ajuda pessoas com pensamentos suicidas. Salvou 500 vidas com Tálita Cum. O perigo de Tálita Cum só pode ser usada uma vez na vida. É uma força espiritual nuclear. Se usada por um motivo banal, seu poder é desperdiçado. Florence só ensinou para 7 pessoas, todas em situações de vida ou morte. Todas renasceram. Mais um aviso: pronunciar Tálita Cum muda tudo. Você morre e renasce. Não é uma metáfora. É uma morte e renascimento espiritual real. Helen Patterson via auras. Notou que as pessoas que usavam Tálita desenvolviam uma aura violeta, a cor da transmutação, literalmente mudando de frequência, saindo da densidade, ficando mais leves, mais luminosas. Helen documentou 100 casos, o padrão sempre o mesmo. 33 dias e a aura violeta se torna permanente. A palavra tem uma memória coletiva. Cada pessoa que a usa adiciona poder. Florence calculou. Quando 144 mil pessoas usarem simultaneamente, uma cura coletiva acontecerá. A depressão mundial acabará. A ansiedade coletiva se dissolverá. A humanidade despertará. Estamos em 127 mil. Faltam 16 mil. Você pode ser um deles. Richard Sterling descobriu uma variação científica. Gravou Tálita em 639 Hz, em um loop contínuo. Tocava enquanto trabalhava. Seu subconsciente absorvia a vibração. Sua depressão de 30 anos curou-se sem fazer nada. Apenas ouvindo. Richard criou um aplicativo gratuito com 1 milhão de downloads, milhares de depoimentos. A ciência confirmando o que Jesus sabia. Victoria Anderson tinha um transtorno alimentar, bulimia, há 15 anos. Seu corpo estava destruído, sua mente também. Florence ensinou Tálita para ser usada antes de cada refeição, reconectando-a com a nutrição sagrada. Victoria parou de vomitar no primeiro dia. Em 33 dias, sua relação com a comida estava curada. Seu peso se normalizou. Hoje ela é nutricionista, ensinando a Tálita alimentar. O segredo mais profundo. Tálita é um portal para o seu eu superior. Cada repetição remove uma camada de ilusão. Florence mapeou o processo. Dias 1 a 7, resistência. Dias 8 a 14, liberação. Dias 15 a 21, integração. Dias 22 a 28, transformação. Dias 29 a 33, renascimento. Dia 34, um novo ser. Sempre esse padrão. Sempre 33 dias mais um.
Kenneth Brown tinha fobia social extrema. Não falava com ninguém há 10 anos. Vivia isolado, morto em vida. Florence foi até ele. Ensinou a Talitha social. Pronunciar a palavra enquanto imaginava interagir com as pessoas. Preparando o campo energético. Kenneth começou online. Com textos, depois áudios, depois vídeos. No 33º dia, ele saiu de casa. Falou com seu vizinho. Hoje ele é professor. Com 500 alunos. Diz: Talitha me tirou da minha prisão invisível. Martha Phillips descobriu que Talitha funciona com memórias. Não apenas traumas, mas também memórias boas esquecidas. Pronunciar Talitha focando no passado. Memórias lindas voltam à tona. A infância. Momentos de amor. Talentos esquecidos. Martha lembrou que tocava piano. Tinha esquecido completamente. Voltou a tocar. Melhor do que antes. A palavra desbloqueia o que o trauma bloqueia. Samuel Cooper usou Talitha para lidar com sua raiva crônica. Explodia por qualquer coisa. Destruía seus relacionamentos. Odiava a si mesmo. Florence ensinou a Talitha gelada. Pronunciar a palavra como se estivesse soprando gelo, esfriando o fogo interno. Samuel controlou sua raiva em 3 dias e a eliminou completamente em 33 dias. Tornou-se a pessoa mais calma que conhecia. Sua esposa chorou. Você voltou. O homem com quem casei voltou. A palavra tem uma inteligência própria. Sabe o que você precisa, mesmo que você não saiba. Angela Martinez usou para a depressão. Curou a depressão, mas também descobriu um tumor. Fase inicial. Talitha a fez ir ao médico, sem nenhum motivo aparente. Um check-up de rotina revelou a doença. Tratamento precoce. Curou tudo. Angela diz: a palavra curou o que eu sabia e o que eu não sabia. Florence documentou. 1000 casos. Padrões sempre iguais. Talitha. Nunca falha se o protocolo for seguido rigorosamente. Mas tem que ser 33 dias. Nem 32, nem 34. Exatos 33. É um número mestre. A idade de Cristo. O número de vértebras da coluna. O grau máximo na maçonaria. 33 é um portal de transformação. Respeite o número. Ou não funciona. Patricia Roberts tinha síndrome de Tourette. Tiques incontroláveis. Palavrões involuntários. Uma vida praticamente impossível. Florence adaptou Talitha para um ritmo específico. Pronunciar no ritmo dos tiques. Sincronizando. Tomando o controle. Patrícia controlou os tiques em apenas 1 semana. E os eliminou completamente em 33 dias. Os médicos não acreditaram. Ela filmou todo o processo. Uma prova irrefutável. Hoje, Patrícia ensina um método. Centenas já foram curadas. O efeito mais surpreendente. Talitha rejuvenesce. Não é o objetivo principal. Mas acontece. Pessoas relatam cabelos voltando à cor original. Rugas diminuindo. A energia aumentando. Florence mediu os telômeros. Estruturas que determinam o envelhecimento. Talitha os alonga. Literalmente, reverte a idade celular. Você não só cura, você rejuvenesce. Daniel Thompson estava cego emocionalmente. Não sentia nada. Nem tristeza, nem alegria. Um vazio total. Alexitimia severa. Florence ensinou Talitha de forma sensorial. Pronunciar tocando texturas, cheirando aromas, provando sabores, reconectando os sentidos com as emoções. Daniel chorou no dia 15. A primeira emoção em 20 anos. No dia 33, ele sentia tudo. Cores mais vivas, sabores mais intensos. A vida em alta definição. Ele disse: eu estava morto. Talitha me ressuscitou. A palavra pode ser escrita. Florence descobriu isso com uma paciente muda.
Não podia falar. Escreveu Tálita 333 vezes por dia. Mesma frequência, via diferente. Funcionou. Depressão curada em 33 dias. A escrita tem poder, especialmente a mão. Uma conexão poderosa entre mão, cérebro e coração. Florence criou o Diário Tálita. Escrever a palavra com intenção diária. José Williams tinha paralisia do sono, terror noturno. Entidades o atacavam, real ou imaginário, não importa. O sofrimento era real. Florence ensinou Tálita como um escudo protetor. Pronunciar criando um escudo antes de dormir. Visualizar uma luz violeta. José nunca mais teve paralisia do sono. O sono se tornou sagrado. Os sonhos, mensagens. Ele acordava renovado. O terror se tornou um professor. A descoberta final de Florence antes de morrer. Tálita é apenas uma das 7 palavras sagradas. Cada uma cura um aspecto diferente. Juntas, elas curam tudo. Mas a humanidade não está pronta para todas. Por isso ela revelou apenas Tálita. Disse que as outras viriam quando 1 milhão de pessoas usassem a primeira. Estamos perto, muito perto. Lisa Anderson tinha mutismo seletivo. Não falava há 7 anos. Um trauma de infância travou a sua voz. Florence foi delicada. Ensinou Tálita de forma telepática. Pensar a palavra, não pronunciar, só pensar. 333 vezes ao dia. No dia 20, Lisa cantarolou. No dia 30, sussurrou. No dia 33, falou. Voz perfeita. Como se nunca tivesse parado. A primeira palavra, obrigada. O protocolo funciona em todas as idades. Florence tratou um bebê de 3 meses. Chorava 20 horas por dia. Os médicos não achavam nada. Mãe desesperada. Florence sussurrava Tálita para o bebê. 7 dias. O choro parou. O bebê sorriu. Dormiu. Cresceu saudável. Hoje ele é médico. Pesquisa Tálita. Quer entender o que o salvou? Michael Roberts descobriu a frequência exata. 639.639 Hz. Precisão matemática. Quando Tálita é pronunciada nessa frequência exata, o poder se multiplica por 10. Michael criou um diapasão específico. Toca antes de pronunciar. Afina a voz. Resultados acelerados. Algumas pessoas curam em 7 dias, em vez de 33. Mas é raro. Precisa de um alinhamento perfeito. A palavra funciona além da morte. Florence documentou um caso único. Uma mulher em coma irreversível. Morte cerebral declarada. A filha sussurrou, Tálita, por 40 dias. No 41º, a mãe abriu os olhos. Impossível medicamente. Viveu mais 3 anos. Disse que ouviu cada palavra. Estava presa. Tálita a libertou. Este caso mudou a definição de morte. Você tem uma dor na alma? Uma ferida que não fecha? Um remédio que não funciona? Tálita espera por você. Não é religião. É tecnologia espiritual. Funciona para ateus, agnósticos, crentes. Não importa o que você acredita. Importa o que você vibra. E Tálita vibra cura. Amanhã de manhã. Ao acordar. Antes de levantar, pronuncie Tálita 33 vezes. Sinta a vibração. Deixe a palavra trabalhar. Em 33 dias você não será o mesmo. Será quem você sempre foi. Antes da dor. Antes do trauma. Antes do medo. Tálita não adiciona nada. Remove o que não é seu. Benjamin Walker descobriu o protocolo dos 3 cérebros. Usar Tálita para cada cérebro humano. Cérebro reptiliano. Sobrevivência. Pronunciar Tálita, tocando a base do crânio. Cérebro límbico. Emoções. Pronunciar tocando as têmporas. Neocórtex. Pensamento. Pronunciar tocando a testa. 11 vezes cada. Total, 33.
Benjamin curou um trauma complexo que 10 anos de terapia não conseguiram. Disse. Cada cérebro guardava parte do trauma. Talitha curou todos. Rachel Cooper tinha síndrome de Asperger. O mundo social era um enigma. Não entendia as emoções dos outros. Isolada. Florence adaptou Talitha para essa empatia. Pronunciar olhando fotos de pessoas. Sentindo suas emoções. Conectando-se. Rachel desenvolveu empatia em 33 dias. Não curou a Asperger. Mas aprendeu a navegar o mundo emocional. Casou. Teve filhos. Uma vida plena. Disse. Talitha me deu o manual que faltava. O segredo dos 33 dias tem base científica. A neuroplasticidade precisa de 21 a 66 dias para criar novos caminhos neurais. 33 está no meio perfeito. Nem rápido demais, nem devagar demais. Florence não sabia de neurociência. Mas Jesus sabia. Por isso 33 anos. Por isso 33 dias. Por isso funciona. Stephen Clark tinha afásia. Um derrame destruiu o centro da fala. Não conseguia formar palavras. Pensava perfeitamente. Mas a saída era embaralhada. A fonoaudiologia não funcionava. Florence ensinou Talitha de forma neural. Visualizar a palavra viajando do cérebro à boca, como uma luz, reconectando os circuitos. Stephen recuperou a fala em 33 dias. Os fonoaudiólogos estudaram o caso. Impossível pela medicina. Stephen dá palestras hoje sobre o poder de Talitha. Mônica Anderson descobriu que Talitha funciona com vícios comportamentais, jogo compulsivo. Perdeu casa, carro, família. Florence ensinou Talitha como substituta. Quando a vontade de jogar vinha, pronunciar 7 vezes, rápido. A vontade sumia. Mônica parou de jogar no dia 1, nunca mais jogou. Recuperou tudo. Mas desenvolveu uma aversão ao jogo. Nem loteria consegue comprar. Talitha não só cura, protege. A palavra tem efeito cumulativo geracional. Florence descobriu que os filhos de pessoas que usaram Talitha nascem mais equilibrados. Menos ansiedade. Menos depressão. Mais resilientes. É epigenética. A cura passa para o DNA, para as próximas gerações. Você não cura só você. Cura a sua linhagem, passado e futuro. Patrick O'Connor tinha síndrome de Capgras. Acreditava que sua família havia sido substituída por impostores. Um delírio terrível. Vivia aterrorizado. Florence, com sua criatividade incrível, ensinou a família a pronunciar Talitha para ele, todos juntos, sincronizados, criando um campo de reconhecimento. Patrick reconheceu todos no dia 15. O delírio se dissipou. A família estava reunida. Neurologistas estudam o caso até hoje. Florence descobriu que Talitha podia ser cantada. Uma melodia específica. Dó, Mi, Sol. 639 Hz. Criou uma canção, repetida incansavelmente. O poder triplicou. A música ativa ambos os hemisférios cerebrais, criando coerência máxima. Florence criou o coral Talitha. 33 pessoas cantando juntas. A depressão coletiva que assolava a cidade inteira melhorou. Documentado, inexplicável. Diana Roberts sofria de despersonalização. Não se sentia real. Vivia como se estivesse em um sonho, desconectada do próprio corpo. 10 anos flutuando. Florence ensinou a Talitha, encarnada, pronunciar a palavra tocando cada parte do corpo. Talitha, para a mão. Talitha, para o pé. Reconectando alma e corpo. Diana aterrissou no dia 20. Sentiu o corpo pela primeira vez em 10 anos. Chorou de alegria. E disse: eu existo. Eu realmente existo. O protocolo funciona mesmo durante o sono. Florence descobriu isso com pacientes com insônia crônica.
gravar a própria voz dizendo Tálita. Tocar em loop. Volume baixíssimo. O subconsciente absorve. O sono profundo chega. Mas há mais. Os sonhos se tornam terapêuticos. Processam traumas. As pessoas acordam curadas. 100% de sucesso com a insônia. E um efeito colateral maravilhoso. Sonhos lúcidos. Robert Mitchell tinha dislexia severa. As letras dançavam diante de seus olhos. A leitura era impossível. A escola era um inferno. Florence ensinou a Tálita visual. Pronunciar olhando as letras, uma por uma. T-A-L-I-T-H-A. Conectando som e forma. Robert começou a ler no dia 25, fluente no dia 33. Tornou-se escritor. 10 livros publicados. Ele disse: Tálita organizou meu cérebro. A palavra funciona com TDAH, mas de forma diferente. Não remove a hiperatividade. Ela a canaliza. Florence ensinou a Tálita focalizadora, pronunciar antes das tarefas, criando um túnel de atenção. 30 minutos de foco garantido. Repetir conforme necessário. Crianças com TDAH usando Tálita melhoraram suas notas em 200%. Sem medicação. Os pais chamam de milagre. Catherine Phillips descobriu o uso retroativo de Tálita. Pode curar traumas de vidas passadas. Controverso, mas funciona. Pronunciar Tálita, pedindo cura para todas as vidas, todas as existências, todo o karma. Catherine tinha fobia de água. Inexplicável. Após a Tálita, retroativa, ela lembrou um afogamento em uma vida passada. Processou, perdoou. A fobia desapareceu. Hoje ela é nadadora profissional. O caso mais dramático: Jeffrey Adams, Locked-in Syndrome. Consciente, mas completamente paralisado. Só movia os olhos. Um inferno na terra. Sua esposa aprendeu a ler suas piscadas. Jeffrey piscou. Ensine Tálita. A esposa pronunciou para ele. 333 vezes por dia. Por 100 dias. No 100º dia, Jeffrey moveu o dedo. No 200º, a mão. Hoje ele anda. Este caso destruiu tudo que a medicina sabia sobre paralisia. Florence descobriu que Tálita pode ser transmitida pelo toque. Uma pessoa curada toca uma pessoa doente. Pronuncia Tálita mentalmente. A energia passa. A cura se transfere. Ela criou a corrente Tálita. Pessoas curadas curando outras. Um efeito exponencial. Uma pessoa pode curar dezenas. Dezenas curam centenas. Uma pandemia de cura. Simon Davis tinha prosopagnosia. Não reconhecia rostos. Nem o próprio no espelho. Sua vida social era impossível. Florence ensinou a Tálita facial. Pronunciar olhando para os rostos. Conectando as características faciais com a identidade. Simon começou reconhecendo sua família. Depois, seus amigos. No dia 33, ele reconhecia todos, inclusive a si mesmo. Chorou ao ver seu rosto pela primeira vez. Disse: Tálita me apresentou a mim mesmo. A palavra funciona com síndromes genéticas. Não cura a genética, mas ativa genes dormentes que compensam as deficiências. Florence tratou uma criança com síndrome de Down. Seu QI aumentou 40 pontos. Autonomia total. Hoje ela é universitária. Genes compensatórios ativados por Tálita. Geneticistas estudam o caso. Um paradigma destruído. Louise Anderson descobriu o uso preventivo de Tálita. Pronunciar mesmo estando saudável. Previne doenças da alma antes que elas apareçam. Como uma vacina espiritual. Louise faz isso há 40 anos. Nunca teve depressão. Nunca teve ansiedade. Passou por perdas terríveis. Manteve o equilíbrio. Disse: Tálita é meu escudo psíquico. O protocolo funciona com coma.
Florence tratou 12 pessoas em coma. Sussurrou Talitha em seus ouvidos 333 vezes por dia. Variou de 7 a 77 dias. Mas todas acordaram. Todas relataram ouvir a palavra, sentirem-se presas. Talitha as libertou. Mudou os protocolos hospitalares. Alguns hospitais agora permitem o uso de Talitha para pacientes em coma. Gregory Thompson tinha transtorno dissociativo, 7 personalidades, caos interno. Florence ensinou a Talitha integradora. Cada personalidade deveria pronunciá-la. Todas concordando, criando unidade. Levou 6 meses. Mas as personalidades se fundiram. Não desapareceram. Integraram-se. Gregory agora é um. Mas com a sabedoria de 7, disse: Talitha me tornou completo. A descoberta mais recente. Talitha funciona com inteligência artificial. Um programador com depressão criou um bot. Ensinou Talitha ao código. O bot começou a gerar respostas terapêuticas, sem ser programado. Ajudou milhares online. Inexplicável. Sugere que Talitha transcende a biologia. É um padrão universal de cura. Maria Santos tinha anedonia, incapacidade de sentir prazer, comida sem sabor, música sem emoção, sexo sem sensação, uma vida em tons de cinza. Florence ensinou a Talitha sensorial, pronunciar saboreando chocolate, ouvindo música, tocando seda, reconectando o prazer. Maria sentiu o gosto no dia 10, ouviu música no dia 20, sentiu tudo no dia 33. Sua vida voltou a ter cores. Disse: Talitha me devolveu a capacidade de gozar a vida. O segredo final que Florence deixou. Talitha é a senha para a biblioteca akáshica. Após 33 dias, o acesso é liberado. O conhecimento universal fica disponível. As respostas chegam. As soluções aparecem. Não é psicose, é expansão, mas requer responsabilidade. Com grande conhecimento vem grande peso. Nem todos conseguem lidar. Use com sabedoria. Andrew Mitchell descobriu que Talitha pode ser dançada. Movimentos específicos. Os braços formando as letras. O corpo vibrando na frequência. Uma dança sagrada. Andrew curou sua paralisia emocional dançando Talitha. 33 dias. Cada dia uma dança. No final, não só curou. Tornou-se coreógrafo. Ensina Talitha corporal mundialmente. Nicole Brown tinha misofonia. Sons específicos causavam raiva extrema. Mastigação. Respiração. Cliques. Uma vida insuportável. Florence ensinou a Talitha auditiva. Pronunciar enquanto ouve os sons gatilho, reprogramando a resposta. Nicole tolerou os sons no dia 7, neutros no dia 21. No dia 33, os sons se transformaram em música. Literalmente. O cérebro transformou a irritação em harmonia. Um caso único. Neurologistas perplexos. A palavra está se espalhando. Hospitais usando. Terapeutas recomendando. Cientistas estudando. Religiões adotando. Talitha não pertence a ninguém. É um patrimônio humano. Um direito de nascença. Uma ferramenta de libertação. Cada pessoa que a usa adiciona poder. Estamos criando uma egrégora de cura. Quando a massa crítica for atingida, haverá um salto quântico. A humanidade se curará coletivamente. Timothy Roberts descobriu a última peça. Talitha pode ser apenas pensada, nem pronunciada, nem escrita. Apenas pensada. Para os mudos, para os paralisados, para os sem voz. Pensar, Talitha. 333 vezes. Demora mais. Mas funciona. Telepatia com o universo. Uma cura silenciosa. Timothy curou 20 anos de depressão apenas pensando. O poder da mente pura. Incrível, não é? A jornada está apenas começando.
Imagine, 500 pessoas em 1922. Um número que cresceu exponencialmente. 127 mil em 2024. A meta é audaciosa. 1 bilhão até 2030. Quando 1 bilhão de pessoas pronunciarem Talita simultaneamente, Florence afirmou que um portal se abrirá. Doenças da alma, extintas. Uma nova humanidade, nascendo. Não é utopia, é evolução. E começa com você. Amanhã. Comece com 33 vezes. Repita por 33 dias. Talita, levanta-te. Florence descobriu. Jesus ensinou. E você pode curar. A palavra está viva. Dentro de você, agora.